passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de lendas aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de lendas. No vídeo de hoje, falaremos sobre uma criatura alada. Aqui muitos dizem que sua aparição é um prenúncio de tragédia, sendo conhecido também como mensageiro da morte. Falo-lhes do Mothman, popularmente conhecido como Homem-Mariposa ou Homem-Traça. Quer saber mais a respeito dessa lenda? Aguardem após a intro do canal. Até já! O primeiro avistamento da criatura alada se deu em 12 de novembro de 1966, quando 5 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério perto de Clendenin, West Virginia, eles viram uma figura humana de cor marrom e com asas. O grupo de coveiros estava trabalhando quando viu algo estranho. Eles olharam para cima quando algo enorme voou sobre suas cabeças. Era uma figura enorme que se movia rapidamente de árvore em árvore, seguindo para a floresta. No entanto, antes desse avistamento, fala-se que essa criatura começou a ser vista em Ohio a partir de 1959, ao sobrevoar rapidamente o pátio da casa de um médico, sendo avistada pela esposa desse médico. Segundo a mulher, parecia se tratar de uma borboleta gigante. Uma borboleta gigante, e quão gigante seria? E apenas chegou a mencionar um incidente a algumas pessoas. O som emitido pela criatura, segundo a mulher, parecia como o de um rato. Um dos casos de avistamento mais notório se deu em 15 de novembro de 1966, quando 2 casais, Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary Mallette, de Point Pleasant, a cerca de 125 quilômetros de Clendenin, avistaram a criatura. Eles estavam a passear de carro perto de McCliff Wildlife Manager Area, o que seria rotulado como Área TNT, no condado de Mason, ao norte de Point Pleasant. A título de observação, esse local se trata de uma fábrica de munição abandonada, que remonta à Segunda Guerra Mundial. O local, quando ativo, ele fabricava munição e dinamite. A área circundante é principalmente floresta, pontilhada com inúmeras clareiras, gramadas e cúpulas de concreto grossas, chamadas iglus, que eram usadas para armazenar barris de pólvora. A área também está repleta de túneis abandonados, a maioria dos quais já desmoronou, foi isolada ou inundada com água. Um santuário de vida selvagem, McCliff Wildlife Management, agora abrange a área. Fechando essas observações, continuemos a história. Roger e Linda Scarberry estavam dirigindo a Chevy Bel Air 57 preto de Roger com Steve e Mary Mallette pela área por volta da meia-noite, quando Linda notou 2 grandes olhos vermelhos brilhantes na escuridão ao lado da antiga usina norte e gritou. Eles logo descobriram que esses olhos pertenciam a algo que parecia humano, com cerca de 1,80 m a 2,10 m de altura, com grandes asas recolhidas nas costas. Roger parou na estrada por um minuto inspecionando a criatura. Eles então perceberam que não se tratava de um pássaro comum, e foi aí que o terror começou.
A criatura abriu as asas e os perseguiu pela Highway 62 até os limites da cidade de Point Pleasant, a uma velocidade superior a 160 km por hora. Eles chegaram à cidade assustados e confusos e sem nenhum sinal do misterioso pássaro. Roger estacionou o carro e eles conversaram sobre o que tinham visto e decidiram que seria um pássaro. Então, eles decidiram ir lá novamente para se certificarem. Lá, eles viram novamente a criatura, aparentemente esperando por eles ao lado da Rota 62. Os casais perceberam que seu perseguidor não era um pássaro ao direcionarem o farol do veículo para a criatura. Essa criatura se ergueu verticalmente no ar com uma tremenda velocidade e desapareceu acima da linha das árvores. Desta vez, quando eles chegaram à cidade, eles foram à delegacia do condado de Mason e contaram a história ao xerife George Johnson e ao deputado Miller Halstead. 2 horas depois, a polícia da cidade começou a investigar a área, apenas para retornar de mãos vazias e sem nenhuma informação. No dia seguinte, uma conferência de imprensa foi realizada e a imprensa local começou a publicar a história. Na edição de 16 de novembro do Point Pleasant Register, o estranho encontro seria a manchete. Abre aspas. Casal vê pássaro do tamanho de um homem. Criatura, alguma coisa. Fecha aspas. O estranho encontro na área TNT foi uma experiência angustiante para todos os envolvidos. E na manhã de 16 de novembro de 1966, Linda Scarberry foi levada às pressas para o hospital depois de sofrer um colapso nervoso. Sobre o fenômeno, Roger Scarberry afirmou, abre aspas, sou um cara difícil de assustar, mas ontem à noite foi um caso à parte. Nesse local, houve outros avistamentos. Outro avistamento ocorrido logo após o dos 2 casais, mas sem identificação de que data em que se deu, conforme pesquisas a respeito do tema, seria de Raymond Wansley e Kathy Wansley, sua esposa, Marcela, sua irmã e sua sobrinha de 3 anos. Também presenciaram um humanoide ao fazer uma visita a um casal de amigos próximo à famosa área TNT. No dia 17 de novembro, Roy Gruzy, de Ohio, relatou ter visto a criatura da janela da cozinha. No mesmo dia, na parte da tarde, um rapaz estava dirigindo pela Rota 7, próximo à casa de Roy, quando avistou um pássaro gigante que o seguiu por mais ou menos 1 quilômetro. No dia 18 de novembro, 2 bombeiros em Point Pleasant, Paul Yoder e Benjamin Enox, também teriam avistado um pássaro gigante com olhos vermelhos, enquanto estavam na área TNT. No dia 25 de novembro, mais 4 pessoas estavam passando pela área TNT quando viram uma criatura grande e de olhos vermelhos, voando próximo a elas. Por volta das 7 horas da manhã do mesmo dia, Thomas Urey dirigia pela Rota 62 e viu uma criatura cinza parada perto da estrada. No dia 26 de novembro, Ruth Forrester de Charleston disse que viu o homem-mariposa parado no gramado da casa dela. No dia 27 de novembro, um homem de West Virginia teria sido perseguido pelo homem-mariposa e 2 crianças teriam avistado a criatura na mesma noite. Um dia antes do avistamento do Movement pelos casais, é possível também que a criatura tenha ido à casa de Newell Partridge, em Salem, West Virginia. Segundo esse relato, havia um pastor alemão chamado Bandit, que fugiu para a floresta depois de avistar 2 círculos vermelhos vindo de dentro da floresta. Newell diz que foi em busca de Bandit na floresta, mas não encontrou nada além de pegadas, andando em círculos e depois desaparecendo. Teria então o Movement sequestrado o Bandit? Essa criatura seria vista ao longo dos próximos 13 meses em Point Pleasant e estima-se que houve mais de 100 avistamentos nesse período. Embora sejam relatos não identificáveis e o número real de avistamentos possa ainda ser menor. Além disso, há relatos de testemunhas que afirmam terem sido assediadas por homens de preto para que não falassem nada sobre a criatura. Como assim, os homens de preto? Tudo bem.
Todos esses estranhos avistamentos culminaram com uma tragédia, que deram a essa criatura o apelido de Mensageiro da Morte. Em 15 de dezembro de 1967, pouco mais de um ano após o primeiro avistamento do Mothman, o trânsito estava ruim na Silver Bridge, originalmente construída em 1928 para conectar Point Pleasant, West Virginia, a Gallipolis, Ohio. A ponte Silver Bridge estava cheia de carros nesse dia. Isso foi uma pressão sobre a ponte, que havia sido construída em uma época em que os carros eram mais leves. Os engenheiros da ponte não foram precavidos e nem cautelosos quando da construção. E num dia frio de dezembro, ela não suportou a pressão da quantidade de carros e do peso. Sem aviso, uma única barra perto do topo da ponte do lado de Ohio rachou. A corrente se partiu e a ponte teve seu equilíbrio e sustentação perturbados, desmoronando e mergulhando carros e pedestres nas águas frias do rio Ohio, logo abaixo. 46 pessoas morreram, afogadas ou esmagadas pelos destroços. Esse acontecimento deu origem à lenda e conectou os avistamentos do Mothman ao colapso da ponte, já que algumas testemunhas afirmam que o Mothman foi avistado sob a ponte na noite anterior à tragédia. Essa ponte ela foi substituída pela Silver Memorial Bridge, e o incidente causou preocupação com autoridades de Santa Catarina, aqui no Brasil, já que a ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, é gêmea da Silver Bridge. Inclusive, foi construída da mesma forma e pela mesma empresa. No entanto, continuando o assunto relacionado à lenda, para receber o apelido de Mensageiro da Morte, a figura do Homem-Mariposa também foi vinculada a outras tragédias. Chernobyl, palco de um dos piores desastres nucleares, também foi o local mencionado em depoimentos e histórias relacionadas a uma aparição de uma criatura parecida com o Homem-Mariposa. No início de abril de 1986, as pessoas dentro e ao redor da pouco conhecida usina nuclear de Chernobyl começaram a experimentar uma série de eventos estranhos, envolvendo avistamentos de uma criatura misteriosa descrita como um homem grande, de cor escura, com asas gigantes e olhos vermelhos penetrantes, que ficou conhecido como Pássaro Negro de Chernobyl. Relatos dessas estranhas ocorrências continuaram a aumentar até a manhã de 26 de abril de 1986, quando às 1h23, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl sofreu uma explosão catastrófica de vapor, resultando em um incêndio que causou uma série de explosões devido a um colapso nuclear. Trabalhadores que sobreviveram à explosão inicial e ao incêndio, mas que mais tarde morreram em decorrência da radiação, alegaram ter testemunhado o que foi descrito como uma criatura grande, preta e parecida com um pássaro, com uma envergadura de 6 metros, voando pelas nuvens de fumaça. Nenhum outro avistamento do Pássaro Negro de Chernobyl foi relatado após o desastre, deixando os pesquisadores especulando sobre o que assombrou os trabalhadores da fábrica nos dias que antecederam o desastre. Seria o mesmo ser que apareceu em Point Pleasant? Após os ataques terroristas ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001, surgiram rumores de que testemunhas relataram ter visto uma grande figura semelhante a um grande pássaro nas proximidades das torres 5 dias antes do ataque. Dizem ainda que no dia do ataque, Mothman teria aparecido novamente, alguns alegando que podiam vê-lo através das nuvens de fumaça e detritos. Na hora do rush, em 1º de agosto de 2007, uma ponte na Interstate 35 em Minneapolis, Minnesota, cedeu em seu centro. 13 pessoas morreram e quase 145 ficaram feridas em sua queda. Relatos são de que uma figura parecida com Mothman começou a aparecer perto da ponte cerca de um mês antes de seu colapso. Ele poderia ter chegado para avisar sobre o perigo iminente ou ele estava presente para se preparar
para o colapso da ponte. Em 10 de abril de 2009, moradores de La Junta, no estado mexicano de Chihuahua, começaram a notar uma estranha criatura em seu meio. Ela era alta, peluda, com 2 asas expansivas e olhos grandes. Um jovem estudante até relatou que a criatura o perseguiu implacavelmente. Foram 15 minutos de desespero máximo, disse o estudante, que optou por permanecer anônimo durante a entrevista. Foi durante esse período que a área começou a ver um aumento nos casos de gripe suína, ligados ao surto em 2009. 2 outras testemunhas, com os nomes de Angela Mendes e Viviana Lendesma, afirmaram ter visto a criatura em um pomar de macieiras perto do cemitério de Minhaca. Alguns teorizam que a criatura aterrorizou os moradores de Chihuahua era de fato o Mothman. Há também quem diga que ele também tenha sido visto em uma mina em Freiburg, Alemanha, antes da mina colapsar, como também teria sido visto antes do grande terremoto da Cidade do México em 1985. Em 2016, um homem que havia acabado de se mudar para Point Pleasant avistou uma criatura misteriosa entre as árvores. Em 2019, relatos da criatura de que havia sido avistada em Chicago, tornando-se notícia. À medida que a criatura estava sendo avistada ao longo de novembro e dezembro de 1966, uma figura misteriosa que recebeu o nome de Indrid Cold apareceu em Parkersburg, West Virginia, em 2 de novembro de 1966. Woodrow Derenberger encontrou Cold após um acidente na Interestadual 77. Cold dizia vir de um planeta chamado Lanulo e queria aprender sobre a raça humana. Ele possuía um sorriso meio demente, assustador, segundo se conta, o que fez com que ficasse conhecido como The Smiling Man, o Homem Sorridente. Bem, pessoal, esse tema será melhor aprofundado no próximo vídeo da playlist de Lado Sombrio dos Games e vocês vão entender por quê. Continuando, fala-se que durante esse mesmo período, o mesmo do Homem-Mariposa, ele também teria sido visto em Point Pleasant. E será que o Indrid Cold e o Homem-Mariposa teriam alguma ligação? Não podemos esquecer da visita dos Homens de Preto que falei em um dos tópicos do início. Ou se tratariam de 2 criaturas misteriosas e sem ligação que apareceram na mesma época em Point Pleasant. Mas afinal, o que poderia ser essa criatura? Em relação ao Homem-Mariposa, que surgiu na área TNT, há quem diga que poderia ser um animal com mutação. Foi sugerido que os bunkers da área podem ter vazado materiais tóxicos para uma reserva de vida selvagem vizinha, possivelmente afetando áreas próximas. Outra teoria é de que a criatura seria uma cegonha preta, a qual tem quase 1 metro de altura e uma envergadura de quase 1,8 metros. O biólogo da vida selvagem, Dr. Robert L. Smith, da West Virginia University, disse aos repórteres que as descrições e avistamentos parecem ser de um grow canadense, um grande pássaro quase tão alto quanto o homem, com envergadura de 2 metros, com círculos de coloração avermelhada ao redor dos olhos, e que o pássaro pode ter saído de sua rota de migração. Há também quem diga que possa ser uma coruja de celeiro normal e a visão assustadora pode ter relação com alguma ilusão de ótica da testemunha. Outros dizem que a Pleasure Point poderia ter sido um portal para um reino alternativo e que o Mothman teria vindo desse reino, além do fato de dizerem que também poderia ter origem alienígena. Se os avistamentos são reais ou não, o Homem-Mariposa ainda pode ser visto em Point Pleasant na forma de uma estátua cromada polida de 1,80 m e uma envergadura de asas de 1,80 m a 2,40 m, com grandes olhos vermelhos. Há também o festival comemorativo anual no mês de setembro, que já acontece há anos. Uma celebração divertida sobre o Mothman que atrai visitantes e turistas. Em Point Pleasant há também um museu que Jeff Wansley juntou todos os arquivos não abertos da Guarda Nacional
sendo todo o material relativo ao avistamento da criatura. A coleção apresenta relatórios e também relatos de testemunhas. Wansley também chegou a lançar 2 livros sobre o assunto: o Movement Facts Behind the Legend, ou seja, Movement, Fatos por Trás da Lenda, de 2001, e Movement Behind the Red Eyes, ou seja, Movement Por Trás dos Olhos Vermelhos, de 2005. O Homem-Mariposa foi destaque no jogo Fallout 76, no qual ele aparece mais como uma mariposa do que um homem. Os Homens-Mariposas também apareceram no episódio Homem-Mariposa da 5ª temporada da série Arquivo X. E há também um filme protagonizado pelo Richard Gere, baseado na obra de Akel, chamado The Movement Prophecies, de 1975. O filme, traduzido, se chama A Última Profecia, lançado em 2002. No filme, Richard Gere interpreta um repórter cuja esposa parece ter testemunhado o Movement pouco antes de falecer. Ele então encontra-se inexplicavelmente em Point Pleasant vários anos depois, sem ideia de como chegou lá. E então, o que seria um homem-mariposa, um homem-traça, um Movement? Uma criatura empenhada em trazer destruição e tragédia? Ou seria uma força sobrenatural que tão somente quer alertar sobre um perigo iminente? Ou então um ser vindo de outro planeta? Ou quem sabe, nada disso, apenas um animal com mutação ou uma ilusão de ótica das pessoas? Podemos nunca saber ao certo, mas está evidente que a temível criatura ainda é uma fonte de fascínio e mistério. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito do Homem-Mariposa? Eu já tinha escutado falar desde esse filme do Richard Gere, que inclusive é muito bom, eu recomendo. A época eu assisti, mas eu não sabia toda essa lenda por trás do Homem-Mariposa. Mas, salvo engano, nesse filme eles falam desse fato que aconteceu da Silver Bridge, da ponte. E a esposa dele, ela tem uma visão do Movement antes de falecer, eu acho que é um acidente de trânsito, não me recordo bem, mas recomendo esse filme. E como a gente viu, Point Pleasant, assim como aconteceu daquele Homem Largato, a cidade em si, ela tem um festival sobre o Homem-Mariposa, tem museu, tem lojinhas, tem bibelôs relacionados ao Homem-Mariposa, que acabou se tornando uma atração turística do local. Então, vocês já conheciam a respeito da história do Homem-Mariposa? Qual a opinião de vocês? Será que é uma mutação genética? Será que é um ser de outro planeta? Será que é um ser que quer avisar de uma tragédia ou ele está trazendo a tragédia em si? Então, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Inclusive, nesse exato momento, me fez lembrar um filme que eu assisti já há bastante tempo, eu não me recordo o nome. Quem souber, inclusive, deixa aqui embaixo na descrição. É tipo Viajantes do Tempo. São pessoas que, vamos dizer assim, são turistas do futuro que vão para o passado para visitar, conhecer, verem as tragédias de perto, né? É um filme que eu assisti há bastante tempo, eu não me recordo, e me fez lembrar do Movement, né? Que o Movement nada mais é do que ele aparece antes da tragédia, né? Se ele tá vendo a tragédia acontecer, não sei, mas que ele aparece... Não, se bem que no do 11 de setembro... disseram que ele estava lá presente também em Chernobyl, ele estava presente no dia do acontecimento, né, da tragédia. Mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês já conheciam e qual a teoria que vocês acham que se aplica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de lendas, há uma playlist de mistérios, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então pode me encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto, fotografia fantasma.
para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de lendas aqui no canal. Beijo!